Então, hoje vamos falar sobre os cinco elementos, um dos pilares teóricos da base teórica da acupuntura e da medicina chinesa como um todo, né? Então, os cinco elementos são conhecidos como o Jin, cinco processos básicos da natureza. São cinco qualidades de fenômenos naturais, cinco fases de um ciclo, ou cinco capacidades de mudanças. Então, o conceito de elemento, ele foi criado, ou a tradução como cinco elementos, baseado nos quatro elementos da cultura grega, né? O que não representa uma tradução ideal, ou uma condição ideal, já que elemento pressupõe algo estanque, algo que forma uma coisa, mas que tem como propriedade, uma de suas propriedades, ser fixo, um elemento formador, né? Então, os cinco elementos também são chamados cinco movimentos, por quê? Porque, na verdade, eles mostram um processo de transformação, né? São processos que acontecem na natureza, são formas da natureza se mover, tem tudo a ver com o movimento, como há as transformações, né? Então, por isso que se fala que são cinco processos básicos da natureza e também são cinco qualidades de fenômenos da natureza. Então, as coisas elas podem momentaneamente estar apresentando um determinado tipo de movimento que se caracteriza como um movimento terra, como um movimento fogo, dependendo da característica. Não necessariamente será fixo, será daquela forma sempre, né? Então, são cinco fases de um ciclo. A gente viu lá no Yin Yang que existem os ciclos, por exemplo, do desenvolvimento humano, quando se nasce, cresce, desenvolve, morre, e isso diz respeito também aos cinco movimentos, né? A gente viu lá e vamos ver novamente. E são cinco capacidades de mudanças, ou probabilidades de mudanças, ou possibilidades de mudança. Então, a primeira coisa que temos que aprender acerca dos cinco movimentos é que, na verdade, ele não é fixo, são tendência, possibilidades de mudanças, de transformação. Então, a palavra-chave, assim como no Yin Yang, nos cinco elementos, é exatamente a transformação. E falando de transformação em Yang, nós temos aqui exatamente um princípio, digamos assim, mostrando mais ou menos como surgiu, né, o Yin Yang. Então como surgiu os cinco elementos. Então a gente vai ter aqui, para a gente entender de onde veio o conceito dos cinco elementos, quatro instâncias. Nós temos aqui o Yin Yang, e como estudamos da outra vez, aqui nós temos de branco a qualidade Yang e em negro a qualidade Yin. Então, se a gente observar aqui essa figura, a gente vai ver que aqui em cima, quando o Yang está no seu máximo, ele começa a se transformar no Yin, e no Yin começa a se transformar no Yang, quando ele está no seu máximo. Nós podemos ver essas transformações, por exemplo, ao longo do dia, né? Então, nós temos, por exemplo, para exemplificar o extremo Yang, nós temos como se fosse ao meio-dia, e como extremo Yin à meia-noite. Porém, como a gente bem
entende, o meio-dia ou o dia, ele não se transforma em noite de maneira repentina. Ele se transforma aos pouquinhos, devagarinho ele vai tendo essa transformação. Da mesma forma, a noite, ela vai se transformando no dia de maneira gradual, né? Então, quando pensamos que esse extremo yin, esse extremo yang vai se transformando, a gente vai pensar que existe um estágio em que não há, digamos assim, há um estágio de transição. Então, aqui no meio do caminho, por exemplo, quando o yang começa a surgir, no meio do caminho a gente vai ter um período que o yang não está completamente pleno, mas já possui todas as características, ele já vai se desenvolvendo. Então, a esse ponto aqui, que é o máximo de yin, os chineses chamaram de Tai Yin. E o máximo yang chamam de Tai Yang, certo? Na transição, o que seria na nossa comparação às 18 horas, nós temos o que podemos chamar das 18 horas, né? Ou no caso aqui, às 6 da manhã. Às 6 da manhã, a gente já vê tudo se tornando mais yang, as pessoas acordam, os passarinhos acordam, o sol já está a pino, já mostra uma claridade característica do yang, mas não está em sua plenitude, apenas está nascendo, né? Então, esse é o que é chamado Shao Yang. Da mesma forma, às 18 horas aqui, é a transição entre o meio-dia e a meia-noite. E essas 18 horas aqui, a gente vai ver que já existe característica da noite, já está mais escuro, isso dependendo do dia, do período do ano e aonde a gente mora, né? Mas sempre passa por esse estágio, não necessariamente às 18 horas. Mas vamos lá, às 18 horas aqui seria o quê? Exatamente quando a noite já começa a mostrar, mas não está em sua plenitude, certo? E aí os chineses chamaram de Shao Yin, certo? Então a gente pode ver aqui 4 momentos completamente distintos, onde o Yang e o Yin estão plenos e onde Yin e Yang estão crescendo, mas não estão em sua plenitude, certo? Se formos comparar o período do ano, seria a mesma coisa. Aqui seria o verão, aqui seria o inverno, aqui primavera e aqui outono. Então são as estações, né? Então veja só, quando pensamos em 5 elementos, a gente vai ver que é como se são características que vai ter os movimentos, isso tanto na natureza como no nosso corpo, tendências de movimentos que se assemelham, que ressoam, que se comportam de maneira semelhante a esses 4 estágios. Aí você pode perguntar, mas são 5 elementos. Então, tudo isso aqui ele gira em torno do elemento terra, né? Da estação que a gente vai chamar de canícula ou interestação, que são estações de transição, mas também é onde ocorrem esses movimentos. Então a gente pode ver o surgimento do conceito, da percepção dos 5 movimentos, já olhando para o Yin e Yang. Então, por exemplo, a primavera, ela vai ter as características de estar
tudo crescendo, né? Tudo entrando em movimento. Quando a gente está saindo do inverno e o movimento começa a ser yang, começa a ter mais ventanias, as flores começam a nascer, os ramos, etc, etc. Até chegar o verão, que é o auge, é o calor, quando os dias são mais longos, a gente vai à praia, né? Aí da mesma forma, quando chega o verão, começa a declinar, quando as plantas começam a descartar suas folhas, a dar os frutos, né? Começa um recolhimento que vai culminar aqui no inverno, com o recolhimento quando os dias são menores, quando a gente tende a mais se agasalhar, ficar mais quietinho, ficar com aquela preguiça de se levantar, né? E assim são os estágios da natureza. E aí vem a disposição gráfica clássica, né? Quando o elemento terra ele vem para esse posicionamento aqui, certo? Entre o fogo e o metal. Mas na verdade, quando a gente fala em clima, na verdade, as características do elemento terra ele vai acontecer entre cada estações, né? Se fala em 10 dias que antecede a estação seguinte e os 10 dias da própria estação, quer dizer, são 20 dias de transição que vai possuir aquelas características comuns ao elemento terra. Mas graficamente foi colocado aqui e a gente vai entender por quê. Porque os chineses perceberam uma certa relação entre esses 4 instantes aqui de movimento, essas 4 tendências de movimentos que a gente vai estudar mais na frente, que são as leis que regem os 5 elementos. Então, na medicina chinesa especificamente, os 5 movimentos, essas tendências de movimentos, elas vão estar relacionadas com a estação, com um tipo de elemento, obviamente, a qual dá o nome, e vai estar relacionado também com um par de órgão e víscera, certo? Essa nomeação e essa associação se dá pela forma como cada órgão e cada víscera elas se comportam, que se assemelha, como eu falei antes, que ressoa, que influenciada e influencia da maneira como as estações, como os períodos do dia e como diversos ciclos da natureza acontecem. Então associou-se a madeira, o fígado e a vesícula biliar, ao fogo, coração e intestino delgado. Também ao fogo, que a gente vai ver, porque não são órgãos nem vísceras, mas são funções, está o pericárdio e triplo aquecedor. Nós teremos ao elemento terra o estômago e o baço pâncreas. Nós temos ao metal pulmão, intestino grosso e água, o rim e a bexiga. Então, os chineses associaram, compararam e verificaram que, na verdade, esses órgãos em forma de pares yin yang, eles de uma certa forma possuíam um comportamento que se assemelhava a esse comportamento das estações ou como a natureza se comporta durante as estações. Por exemplo, eles perceberam que o movimento do fígado, as funções do fígado, leva a ele a se comportar e ressonar como a primavera. Por quê? As funções do fígado são sempre de crescer, de se espalhar, de subir, né? Então, semelhante à natureza, a emoção é a raiva, né?
A água se assemelha ao inverno, por quê? Porque ela lida com a água, obviamente, o rim e a bexiga, mas também tem algo a ver com o frio, com o medo, com o recolher, com a essência. Isso tudo a gente vai ver mais na frente, né? E assim por diante. Nós iremos mais na frente entrar em detalhes sobre esse aspecto. Apenas para ilustrar agora, eu citei esses exemplos. Então a gente vai ver que nessa tabela aqui, que nós temos uma coluna, as colunas que mostram os elementos, e na primeira coluna, formando as linhas, a gente vai determinadas condições no corpo que estão relacionadas a cada elemento. Então a gente, por exemplo, a gente vai ver aqui na primeira, a estação. A estação correspondente à madeira é a primavera, ao fogo é o verão, a terra, aqui essa tabela diz nenhuma, mas como a gente já viu, na verdade é a canícula ou interestação. Nós temos ao metal o outono, a água, o inverno. A hora, também já vimos lá, quando mostramos aquele símbolo do Yang, que a hora relacionada à madeira é a madrugada, o fogo meio-dia, a terra é a tarde, o metal entardecer e a água meia-noite, né? Transformações. Então, a madeira tem a ver com germinação, como a gente vê, acontece na primavera, né? O fogo com crescimento. Terra é transformação. Metal, a colheita. E a água com o estocar. Isso tudo a gente vai ver ao estudar cada elemento em si, cada órgão, cada víscera, de que maneira ele se apresenta exatamente na fisiologia energética chinesa, né? Então as cores, o verde para madeira, o fogo, é o vermelho, o amarelo com a terra, metal é branco, água preto. Então a gente vai ver essa questão de cores, tanto na questão da alimentação, quanto na questão de diagnóstico. Vai ser muito importante a gente entender essa questão das cores. Com relação aos sabores, que também tem muito a ver com o diagnóstico e com o aspecto da nutrição, né? Então, os sabores para madeira é o azedo, o fogo é o amargo, a terra é o doce, metal picante e o salgado é água. Os estados ou fatores climáticos, né? Então, a madeira é o vento, o fogo, calor, a terra, umidade, metal, secura, a água, frio. O sistema Yin quer dizer os órgãos, que a gente chama de Zhang. Então a madeira está relacionada com o fígado, o fogo com o coração, terra, o baço, metal, pulmão e a água, rim. Da mesma forma, o sistema Yang, que a gente chama de Fu, que na verdade são as vísceras, vesícula biliar, madeira, intestino delgado, fogo, estômago, a terra, intestino grosso, o metal e a bexiga, água. Órgão dos sentidos, isso é muito importante quando nós
Vamos para diagnóstico também e local de afecções, né? Então, o órgão que é onde cada elemento se manifesta no nosso corpo. Então, a madeira se manifesta nos olhos ou se abre, o fogo na língua, a terra na boca, metal, nariz, água, ouvidos, tecido, tendões para madeira, vasos para o fogo, músculos para a terra, metal, pele e água, os ossos. Também muito importante ao diagnosticar, ao verificar, vai ser bastante interessante isso. As emoções, fúria, alegria, preocupação, tristeza e medo, sendo a fúria da madeira, fogo, alegria, terra, preocupação, metal, tristeza e água, o medo. Também muito importante ao diagnosticar, depois eu vou citar um exemplo, né? E nós temos aí as direções e as notas musicais que têm importância menor dentro quando a gente está iniciando na acupuntura, que são aspectos mais difíceis, né? Então, eu vou citar um exemplo aqui, porque que determinadas estruturas, emoções são bastante interessantes, tanto para diagnóstico quanto para tratamento e interpretação do quadro, né? Por exemplo, quando em nosso consultório chega alguém com, digamos, um problema no tendão, certo? A gente verifica que é tendão. Então, a gente pode raciocinar que precisamos, de alguma forma, equilibrar o elemento madeira. Então, a gente vai olhar como é que está a questão do olho, se é uma pessoa que está impaciente ou que está irada, tem perdido muita paciência. A gente vai olhar pulso, vai olhar a língua, tendo em vista o fígado. Se a gente trabalha com fitoterapia, nós iremos olhar exatamente se algumas ervas que beneficiam o fígado vão ser interessantes para essa pessoa, né? Vamos ver a questão da alimentação e tudo isso. Vamos dizer que uma outra pessoa aparece e nos relata bastante preocupação. Então a gente vai ver como é que vai estar o sistema terra, como é que está afetado, como é que está funcionando as transformações dos alimentos, isso tudo nele. E é dessa forma que a gente vai usar essa tabela. Eu aconselho que tenhamos essa tabela bem decoradinha, que ao longo do tempo que a gente vai trabalhando com ela, é muito fácil de aprender, né? Mas já para começar a estudar, ter em vista isso aí, porque isso é algo que nunca vai, enquanto formos acupunturista, que nunca vai sair, vamos estar sempre precisando dele, né?